Fala investidor e investidora, sejam muito bem-vindos ao canal Geografia Investida. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o balanço do segundo trimestre da Caixa Seguros, porque eu considero a Caixa hoje a melhor seguradora do Brasil, quanto eu vou receber, as perspectivas para o segundo semestre de 2025 e um ponto de atenção em relação à Caixa Econômica. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Então, a Caixa divulgou no dia de ontem um dividendo na casa dos 32 centavos. Se você pegar a cotação do dia de hoje, 13,35, e dividir por 32, dará para nós então um yield estimado de 2,4% no trimestre. Se nós seguirmos por essa lógica, então nós teremos um yield estimado para o ano de 2025 na casa dos 9,5% aproximadamente, beleza, pessoal? E quando é que eles pretendem pagar? Pagar no dia 17 de novembro de 2025, com a posição acionária do dia 13 de novembro de 2025, beleza? Bom, vamos dar uma olhada então quanto eu vou receber. Eu estou hoje com 207 cotas, o meu preço médio está um pouco mais alto do que a cotação, e então, como a gente já sabe que vai ser pago 32 centavos para esse mês, então eu vou receber 66 centavos. Mas se vocês olharem, o mês de agosto, historicamente, é um mês muito bom para pagamento de dividendo. Então, notem, vai cair Banco do Brasil Seguros, BB, Klabin, Vale vai pagar agora no início de setembro, Petro, Taesa e acredito que Semig não pague esse mês, tá? De cabeça não me lembro. Mas tanto Bradesco quanto Semig acredito que eles não paguem esse mês. Então a minha carteira está bem concentrada para esse mês e acredito que nós vamos ter novamente recordes de lucros aqui de proventos para o mês de agosto, beleza? Bom, vamos dar uma olhada então no que é o balanço do primeiro trimestre, do segundo trimestre de 2025. E antes da gente ir para esse balanço, eu quero mostrar para vocês então o lucro por ação que eles vêm aumentando de ano contra ano, o lucro por ação e o dividendo também vem subindo de tri contra tri, beleza? Então é porque isso que eu tinha comentado que a gente acredita que vai ser receber algo em torno dos 9,5% aqui, tá? Bom, vamos dar uma olhada então agora nos destaques do segundo tri. Então, o banco lucrou mais 1 bi. A gente está fazendo a conta como se ele estivesse lucrando mais 4 bi durante o ano de 2025. Um ROI, gente, de 70%. É um dos ROIs mais espetaculares que existem em todo o setor de seguros. Seguros em si, eles pagam bons ROIs, né, altos ROIs, mas realmente a Caixa Seguros ela faz em cima fora da curva, né? Então, a gente tem aqui 92% de payout, 1,4 bi de receita. Vamos dar uma olhada então nos segmentos que ela atuou. Então, o habitacional cresceu 12% de um ano contra o outro e 12% nos últimos 6 meses, com recorde histórico em emissões trimestrais para habitação e residência. Como eu já falei aqui, a maior parte da população no Brasil está na idade para comprar o seu primeiro imóvel, então a gente tem aí uma grande pressão vendedora para que esse segmento habitacional continue crescendo, tanto que a Caixa é a maior financiadora habitacional do Brasil, ela possui um market share aí de 70% a 80% do mercado para habitação popular, né? Então, mais 41% nas emissões de residencial acoplado ao habitacional entre o segundo TRI de 25 e o segundo TRI de 24, que corresponde então mais 10% das emissões no trimestre. E o residencial então cresceu ano contra ano mais 22 e tri contra tri, perdão, 6 meses contra 6 meses, né, semestre semestre, mais 24. Então a gente tem um sucesso da campanha de parcela no bolso, correspondendo também a 17,3% das emissões residenciais no ano de 2025, beleza? Bom, vamos dar uma olhada então na parte de previdências, né? Então, previdência e vida, pessoal. Previdência, a gente teve um aumento aí na casa dos 14% e vida a gente teve um aumento aí pequeno, tá? Vamos dar uma olhada então a campanha de cashback com aumento de 95% da portabilidade de entrada entre o segundo TRI de 25 e o segundo TRI de 24. Disponibilização da opção de portabilidade via app Caixa, processo 100% digital. E aí, na parte de vida, resultado para longo prazo, com estratégia de incentivo nas vendas de vida na modalidade pagamento mensal.
e aí então eles tiveram um grande aumento nas vendas nesses últimos 6 meses. Então, essa daqui seria uma estratégia mais a longo prazo também, olhando aquela curva populacional lá do nosso gráfico, né? Que em breve a nossa pirâmide etária vai inverter, né? Então, eles já estão se planejando para essa parte, beleza? Bom, e a parte de consórcio, então, na parte de capitalização e arrecadação, consórcios cresceram muito, tá? Foi muito expressivo, tanto capitalização quanto consórcio. E aí vamos dar uma olhada nas cartas de crédito. Eles emitiram mais 52% de cartas de crédito de imóveis. Como eu disse, setor imobiliário muito aquecido no Brasil. Mais 70% em bens entregues, no montante de 603 milhões. E na parte de capitalização, mais 46% na arrecadação da modalidade de pagamento mensal, representando 95% das arrecadações do segundo trimestre. E uma nova jornada de venda mais fluida, intuitiva e ágil. Também estão investindo aí em inteligência artificial, estão investindo em automatização dos processos, assim como todos os outros grandes bancos aqui no Brasil, beleza? E aí então a gente vai pegar a nossa DRE. O que eu quero mostrar para vocês na parte de DRE é o resultado operacional. Notem como o resultado operacional ele teve um grande delta de um ano contra o outro, sobretudo influenciado porque no segundo TRI de 24 houve muitos sinistros em relação aos problemas do Rio Grande do Sul, as enchentes todas que aconteceram. Então note, se você olhar então o lucro líquido normalizado, que é aquele que desconsidera os não recorrentes, então nós tivemos aí um crescimento ano contra ano na casa dos 12%. Se você seguir por essa lógica, então, com dividendos de 10%, 9%, 8%, mais um crescimento na casa dos 10, 8, 9%, nós podemos ter um crescimento anualizado aí na casa dos 15 a 20%, pessoal, composto, tá bom? Então, é uma empresa que seguramente paga acima da Selic muito facilmente, beleza? E aí, vamos dar uma olhada então no lucro líquido. O lucro líquido de um ano contra o outro subiu 35%, de um TRI contra o outro 3,2%, nos últimos 6 meses mais 21%, sobretudo por conta do resultado financeiro, que são aplicações relacionadas à Selic. Então vamos dar uma lida aqui nesse quadro. Considerando todas as participações líquidas de tributos e na proporção da Caixa de Seguridade, o resultado financeiro do segundo TRI superou o primeiro TRI e cresceu 30,6% em relação ao quarto TRI de 24, impulsionado pela melhora na rentabilidade das carteiras em função da elevada taxa Selic e pelo maior saldo médio de aplicações. No acumulado do ano, o resultado financeiro cresceu 33,6% em relação aos últimos 6 meses de 2024. E o resultado financeiro respondeu então por 32%, ou seja, um terço do lucro líquido gerencial do segundo TRI de 25, com redução de 1 ponto percentual em relação ao segundo TRI de 24, reflexo na melhora do desempenho operacional entre os períodos. E aí o ponto que a gente precisa ter bastante atenção é que a inadimplência hoje no Brasil ela está atingindo um recorde e o número de distratos imóveis de leilão também estão atingindo recordes, tá? Então, em alguns contratos, a Caixa precisa devolver o dinheiro aí na questão do distrato, ou então a Caixa se obriga a vender esses imóveis que estão inadimplentes nos leilões, tá, pessoal? Então a gente tem que levar em consideração que nós estamos caminhando para um ciclo com a Selic a 15%. Eu não sei se vocês acompanham outras empresas, mas a Selic a 15% é muito difícil da empresa ganhar dinheiro. A maioria do setor está tomando muita porrada por conta de uma Selic tão elevada como essa, diferente do setor de seguros, que historicamente é um setor muito, muito bom para trabalhar em épocas de juros altos. Então, o que acontece? O cara acaba perdendo o seu dinheiro, está sendo corroído pela inflação, e aí ele tem que escolher: eu vou pagar o meu financiamento imobiliário ou eu vou pôr comida na minha mesa. Muitas famílias estão nessa realidade e a gente tem que entender. Então, tem um gráfico aqui no Serasa, então notem como a inadimplência subiu muito abruptamente, tanto do ano de 2024 para 2025. Nós estávamos aqui na faixa dos 70% quase, e hoje nós estamos no recorde de inadimplentes, que são 78 milhões de pessoas no Brasil. Se a gente fizer pela lógica, tá, pessoal? A gente tem aí coisa de 200 milhões de habitantes, 70 milhões
seria quase equivalente a 40% da população brasileira endividada, pessoal. Então é muita gente que infelizmente não consegue pagar suas contas, não tem a capacidade de honrar as suas dívidas. Então esse é um ponto importante para a gente ficar de olho aqui na Caixa Seguros, beleza? Agora, comenta aqui abaixo que eu quero saber o que você acha da Caixa, se ela vai continuar sendo uma boa pagadora de dividendos por ano de 2025, 2026, 2027. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, comenta também. E novamente, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.